Boa noite a você ligado conosco aqui na HIT, você que está acompanhando aí toda a programação da HIT. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado e este é o programa Noite com os Adoradores de Deus que chegando aí na sua casa. Quero agradecer pela sua participação agradável e pela sua audiência. Todos os domingos nós temos esse encontro todo especial, onde nós trazemos nossos convidados especiais e juntamente aqui trocamos muito bate-papo, muita transformação de vida. É o que Deus mais sabe fazer na vida das pessoas que têm o encontro com Ele. Já já nós vamos apresentar uma pessoa muito abençoada, aí você vai poder conhecer, mas antes eu tenho um coração, do coração de Deus para o seu coração, uma mensagem muito especial. Eu vou falar sobre o Evangelho de João, no capítulo 8. Esse texto trata sobre a mulher adúltera, mas não é sobre ela que eu quero falar. Eu intitulo esse evangelho, esse capítulo de João, como a expressão do amor de Deus para as pessoas improváveis, porque essa mulher, ela estava condenada pela lei de Moisés e se ela morresse da forma que ela estava, ela ficaria perdida o tempo todo. Ali os escribas e fariseus pegaram aquela mulher e jogaram lá no meio. Mas antes Jesus vai ao templo, vai orar, estava ali ensinando as pessoas. Os escribas e fariseus são aquelas pessoas que são contra tudo e todos. Tem que tomar muito cuidado. E Jesus expressa o amor dele para com essa mulher. Aqueles homens chegam para Jesus e falam: olha, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus realmente teve que tomar muito cuidado, porque Jesus estava antes do Calvário e a lei de Moisés ainda estava em auge. Aquela mulher seria apedrejada. Mas Jesus, inclinando-se, eles insistiram, Jesus se levanta e falou que não tem pecado que atire a primeira pedra contra ela. Não teve uma pessoa que foi ali, uma pessoa autorizada a isso. Aí eu falo do amor de Cristo por essa mulher. Aí no capítulo 8, no versículo 10, erguendo-se Jesus, quer dizer, endireitando-se Jesus, Jesus se levanta e não vendo ninguém mais além da mulher, aí Jesus faz uma pergunta para ela: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Quando ela usa essa expressão, ela reconhece Jesus como Salvador da vida dela. Jesus disse: nem eu também te condeno. Mas Jesus deixou um recado para ela que serve para mim, serve para você. Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Jesus é amor puro. Jesus veio realmente para salvar aos perdidos. Se Jesus falasse pode apedrejar, Jesus estaria perdendo, a sua reputação de Salvador. Se Jesus falasse não apedreje, Jesus estaria violando a lei de Moisés. Por isso que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele veio para salvar a mim e a você, e o amor dele é incondicional a todos nós. Yes! Ele é o amor incondicional, Jesus! Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, ele cura, ele faz maravilhas e faz muito mais.
Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixe tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado a você pela sua companhia agradável. Você que chegou aí da igreja, corre lá que dá tempo você ainda tomar uma água, jogar uma água no rosto. O programa hoje está abençoado. Essa canção que eu acabei de cantar, você pode encontrar em todas as plataformas digitais. Você vai encontrar toda a minha discografia lá. É Graça Music, não só meu, mas todo o cast Graça Music. Você vai encontrar no Spotify, no Deezer e também canal do YouTube do Graça Music. Todas as canções você encontra disponível para você, tá bom? Nós estamos recebendo com muita alegria, com muita satisfação. Eu tenho certeza vai ser bacana, porque é um estilo completamente diferente, não. São canções que realmente as pessoas acham, mas pode isso? Claro que pode, porque Deus criou todas as coisas. Eu estou trazendo para mostrar essa música diferenciada, o nosso querido cantor com o seu cavaquinho, Rogério Molina. Vem para cá, garoto de Deus. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Licença. Olha, eu tenho certeza que vai ser. É porque às vezes nós conhecemos canções, né? Mas nesse formato aí é muito pouco apresentado. Mas já nós vamos falar sobre isso, porque antes você em casa vai poder ver um VT que nós programamos aqui para o Rogério, para você conhecer um pedacinho aí da vida dele. Se liga aí nesse VT, já voltamos com a nossa entrevista. O silêncio já tentou dominá-lo. As ruas eram labirintos, as noites, batalhas. Mas no fundo da escuridão, Rogério Molina encontrou a luz. Cada queda se tornou aprendizado, cada cicatriz força, cada dor se transformou em melodia, cada medo em canção. O cavaquinho em suas mãos não é só um instrumento, é voz que atravessa corações, é abraço invisível, é oração que se faz som. Cada acorde é esperança, cada verso é coragem, cada canção é transformação. Sua música não conhece fronteiras. Com o projeto Samba de Milagres, Rogério leva louvor às ruas, praças e encontros inesperados. A cidade inteira respira fé. Cada nota acende vidas, desperta corações e espalha a luz que parecia perdida. Ele semeia a palavra de Deus em cada apresentação. Cada apresentação é mais que música, é experiência viva, é liberdade, é redenção em cada som. A vida pode tentar quebrar, mas a música reconstrói. Cada ferida se transforma em força, cada sombra em luz. Quando a música se encontra com a fé, o impossível se torna possível. A esperança renasce, o coração se eleva e a luz de Deus encontra sempre o seu caminho. Rogério Molina prova que a vida pode se restaurar, que cada desafio pode virar vitória e que a fé verdadeira nunca morre. Daqui pra frente, ó Jesus amado, quero ser usado, fazer o teu querer. Tu és o caminho, essa é
Que maravilha! Esse aí é o Rogério Molina e você vai poder conhecer mais um pouquinho da história dele, que é uma história de superação, uma história de transformação, né? E muito propósito. Não foi sempre, nem sempre foi dessa forma. Rogério passou um momento muito difícil. Ele foi envolvido aí num mundo complicado, mas o Senhor Deus é um Deus que restaura. Eu queria que você desse a sua saudação, Rogério, para quem está em casa agora nos assistindo, e aí nós vamos prosseguir aqui com o nosso bate-papo. Amém. Boa noite a todos. Prazer, meu nome é Rogério Molina. Muito obrigado pela oportunidade, pastor. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que você seja tocado pelo Espírito Santo de Deus e que Deus se manifeste na sua vida através desse programa que hoje você está assistindo. Amém? Que maravilha, isso aí, você vai poder conhecer. Agora, todos nós temos o nosso início, né? Nem sempre você tocou para Cristo. Você antes era do secular, teve um certo tempo que você teve o seu encontro com Cristo. Eu queria saber quando que realmente você percebe que a sua música, que era usada lá no secular e agora seria algo produtivo no Evangelho. Quando que você percebeu que a sua música iria fazer parte do seu ministério com Cristo? Bom, pastor, foi muito nítido para mim essa história da conversão da minha percepção sobre a música. Foi na minha internação, e na terceira internação, quando eu compus o meu primeiro louvor, que é a música Diante de Ti. Somente nesse momento, eu me converti em 2004, mas em 2006, numa das lutas que eu tive, né, eu fui entender, porque eu queria abandonar o samba, eu não queria mais estar aqui, porque o ambiente que eu tocava, ele era realmente pecaminoso, ele trazia muitas maldades para mim, para minha família, e ali eu percebi, apesar de ter antes tentado me afastar do samba e não querer mais tocar o cavaquinho, tanto que eu não tinha mais cavaquinho quando eu compus o meu primeiro louvor. Eu compus no violão, que eu não toco muito bem, fiz algumas notinhas e aí depois eu fui aperfeiçoando. Então ali, nesse momento, aos prantos, com muita dor, muita tristeza, muita frustração. Era no tempo que ainda, em 2006, era caderno e caneta, não tinha celular para gravar, não tinha. Era muito difícil compor nessa época e eu era inexperiente, mas eu compus. As minhas composições, na verdade, elas têm muito a característica de orações. Grande parte das minhas composições são orações que eu faço a Deus. Que legal. Agora, teve um tempo, o seu testemunho também é muito forte, né? Um testemunho de libertação. Você lembra com detalhe como foi esse processo de restauração, desse seu reencontro com Deus durante e após as suas internações? E por que você ficou internado? A questão era de enfermidade ou era por causa das drogas? Conta pra gente. Então, era realmente o uso de crack. Rapaz. Eu comecei o uso de drogas com 14 anos. 14 anos? Isso. Com 17 eu experimentei a cocaína e com 19 eu já não aguentava mais, fisicamente eu não suportava mais consumir a cocaína por conta do nariz, estava tudo destruído já, era muito compulsivo, extremamente compulsivo. E aí eu fiz a transição para o crack. E aí daí para frente, até os 26 anos, até a minha primeira internação, foi assim um fundo de poço horrível, a condição de estar por algumas semanas morando na Cracolândia. Foram 12 anos aí você sendo escravizado. E depois disso, depois da minha primeira internação, quando aceitei a Jesus dentro da clínica, aí começou um segundo processo. O primeiro era de entender que eu precisava de ajuda e entender que eu precisava de Deus. Até então, em alguma época da minha vida, eu cheguei a ser ateu, assim, de não acreditar mais em Deus. Não acreditava. E aí, com Jesus, aparentemente, no início, o que prometem, né? A palavra, não é a palavra que prometem, mas o homem promete que tudo vai começar a dar certo quando a gente aceita Jesus. A minha experiência não foi dessa forma. A partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu comecei a buscar um tratamento, uma recuperação, as lutas vinham e a recaída vinha e eu não conseguia me encontrar. Era uma luta interior. Eu estava sempre querendo resolver os problemas externos, pastor, mas na verdade, com 4 anos para cá, que eu fui entender que eu passei esses anos todos apanhando e perdendo porque eu estava achando que ambientes iam mudar a minha situação, as pessoas, ajuda financeira, oportunidades, clínica, até mesmo clínicas.
Eu achava que isso, do lado de fora, iria mudar a minha vida. Mas não. Somente com 4 anos atrás, agora, que eu tive realmente um despertar, falando assim, peraí, o problema não está fora, está dentro. Eu estou lutando contra as coisas de fora, mas nunca foi as coisas de fora, sempre foi eu mesmo. Então, defeitos de caráter, instabilidade, desequilíbrio emocional, falta de fé, depressão, ansiedade, vários problemas emocionais que eu tinha, psíquicos e espirituais, que estavam acabando comigo e eu não enxergava. Veio à tona, né? Um abismo chamando outro abismo. Um abismo chamando como outro diz a abismo. Então eu Bíblia. estava sempre destruído, mas sempre culpando os outros, sempre achando que era do lado de fora. Falta de oportunidade, os amigos, a culpa é da família, a culpa é... Eu estava sempre culpando alguém. E quando eu comecei a entender que realmente tudo dependia de mim, aí eu comecei a enxergar a palavra de uma outra maneira, eu comecei a enxergar esse problema que eu tinha de outra maneira e eu comecei a buscar um milagre. E aí, realmente, no dia 7 de 2021, fevereiro de 2021, dali para cá, Maravilha. buscando esse autoentendimento, essa autorreflexão, olhando para dentro de mim, eu parei. E aí eu vi que passei uma semana, não estava mais com vontade de usar. E para quem é usuário de crack, pastor, um dia sem usar é um caos. Para quem é usuário de crack, um mês, você fala, não acredita, é alguma coisa errada. E aí passou 3 meses e eu falei assim, gente, eu acho que agora... E eu não estava mais culpando ninguém, não tinha mais problema nenhum em volta. Eu não estava mais enxergando. Teve um É óbvio encontro que com Cristo. essa situação toda destrói tudo, família, relacionamentos, financeiro, oportunidades de trabalho, profissional, tudo vai se destruindo, né? Mas eu comecei a enxergar tudo isso, eu falei assim, peraí, eu tenho uma nova oportunidade. Aí passou 1 ano, aí passou 2 anos, falei, gente, estou realmente curado, porque eu não chorava mais assim, desesperadamente, eu não ficava mais sentindo falta de ninguém, óbvio que eu não quis mais me isolar, mas eu não sentia mais, quando eu estava sozinho, aquele medo de estar sozinho. Eu sentia realmente Deus. Deus mora comigo, Deus está comigo. E quando eu passei a olhar dessa forma, tudo, mesmo que tenha os problemas, mesmo que tenha as dificuldades, essa conversão, ela veio a partir do momento que eu comecei a falar. E de um dia assim, do nada, pastor, esse milagre veio. Não foi através de uma oração, foi essa história toda de oração e de luta. Mas eu acordei e simplesmente eu não tive mais vontade de usar. Que maravilha. Deus operou um milagre no silêncio. Eita, Deus tremendo. E quanto tempo você está liberto e está com Cristo? Quanto tempo já tem isso? Fez 4 anos, perco as contas. Dia 7 de fevereiro de 2021, pastor. Isso dá, eu não contei, gente, me ajuda a contar, pastor. 4 anos. Está indo para 4 Está anos. indo para 5 anos agora. Isso, está indo para 5 anos. Rapaz, esse Deus é tremendo. Então nós vamos agora ouvir o Rogério Molina aqui no Noite com os Adoradores. Ele tem umas canções abençoadas. Deus resgatou ele dessa vida completa de erros e agora ele louva, Senhor. E essa canção, Diante de Ti. Nós estamos recebendo então aqui no palco dos Adoradores, Rogério Molina, Diante de Ti. Canta para nós, meu amigo. Amém, amém. Diante de Ti eu me coloco, meu Senhor. Diante de Ti eu me coloco, Jesus. Me grato por Tuas obras, me grato pelo amor que tens por mim. Eu tenho vencido as aflições, crescido nas tribulações. Diante de Ti, graças a Ti, pois Teus olhos me contemplam nos bons, nos maus momentos. Diante de Ti, graças a Ti, vou vivendo pela fé, esperando no Senhor. Jesus, pela fé, eu creio que podes transformar meu ser. Jesus, pela fé, recebo, tomo posse do milagre que Tu tens pra minha vida, Senhor.
Senhor, diante de ti eu me coloco, Jesus, muito grato por tuas obras, muito grato pelo amor que tens por mim. Eu tenho vencido as aflições, crescido nas tribulações, diante de ti, graças a ti, pois teus olhos me contemplam nos bons, nos maus momentos, diante de ti, graças a ti, vou vivendo pela fé, esperando no Senhor, Jesus, pela fé, eu creio que podes transformar meu ser, Jesus, pela fé, recebo, tomo posse do milagre que tu tens pra minha vida, Senhor, meu Senhor, Jesus, pela fé, eu creio que podes transformar meu ser, Jesus, pela fé, recebo, tomo posse do milagre que tu tens pra minha vida, Senhor. Que maravilha! Rogério Molina, aqui no Noite com os Adoradores de Deus, ele com seu cavaquinho redondo. Ô pastor, mas todo cavaquinho não é redondo, não, isso aí é diferenciado. Isso aí é fabricado, ele mandou fazer, por isso que eu perguntei, isso aí quando ele chegou, isso aí é um bandolim, é um banjo, porque tem um formato. E essa diferença, esse diferencial aí, você mandou fabricar isso aí. Mandei fazer redondo. Rapaz, agora fazer toda essa dinâmica aí, cantar, é fácil, né não? Não é fácil não. Demora um pouquinho. Mas é possível. É possível. Eu, musicalmente falando, pastor, é até bom você ter citado isso. É mais difícil ainda quando você tem uma trajetória de luta para sobreviver, para ficar vivo. Olha. Então eu não tive tempo. Nesse tempo que eu estava lutando para ficar vivo, eu não tive tempo para estudar. Então isso aqui é autodidata. O que eu fiz aqui, eu aprendi sozinho. Aprendeu sozinho. Cifra Club, na época da Ginga Brasil. Ginga Brasil, rapaz, quem nunca usou o Ginga Brasil, hein? Contato aqui, vai vendo gente aqui, e agora tem YouTube, tem internet, tem facilita bastante. Mas eu sempre ali, buscando essas pesquisas aí, eu consigo tirar um sonzinho. Que maravilha. Do cavaquinho. Para quem não sabe, o Rogério Molina, ele faz parte, né, do grupo lá que toca com a Catherine Fontoura, já esteve aqui conosco. E a Catherine fez o contato, falei, poxa, eu dei uma pesquisada, falei, poxa, gostei, vamos trazer o Rogério aí, porque é bom, coisa boa, a gente tem que divulgar, principalmente quando fala de Cristo, né? A segunda carta de Paulo aos Coríntios 1,4 fala com o mesmo consolo que nós fomos consolados, nós também consolamos pessoas. E você teve uma época que você trabalhou como terapeuta, né, e conselheiro em casas de recuperação. De que forma, Rogério, essa experiência impactou sua fé e de que modo você ministra hoje através do samba gospel? Quanto tempo você ficou como terapeuta e aconselhando? Foi em 2008, eu fiquei quase que um ano como coordenador dos conselheiros, inclusive na unidade 2 de Bragança Paulista, da Retas Veredas, uma clínica bem grande que tinha 5 unidades. Isso. E tinha lá cerca de 30 alunos. Você sabe que é interessante que tudo que eu absorvi, quando a gente vai dar uma reunião, vai explicar algo para alguém, vai tentar ajudar alguém em cima da literatura que foi ensinado, que eu aprendi, que eu li, que eu debrucei nos livros, né, de terapia, de NA, e ensinando todo esse conteúdo ficou armazenado. E eu faço uso dele hoje. Olha aí. No momento, nas minhas lutas, nas minhas quedas, eu não consegui fazer uso, porque eu não conseguia enxergar, olhar para mim. Sim. E só consegui usar esse material, todo esse conteúdo que eu aprendi para ensinar. E eu ensinei muitas pessoas, e quem pegou está bem hoje. Tenho pessoas que chamam no Facebook, nas redes sociais, falam, você lembra de mim, da canal do Veredas, não sei o quê. Que legal. E eu vejo e fico muito feliz quando eles estão bem. Então, pode ajudar alguém, e hoje tudo aquilo que eu consumi de conteúdo, que eu aprendi, que eu ensinei, que para ensinar a gente acaba buscando mais e mais informações, todo esse conteúdo ficou armazenado e hoje eu consigo colocar em prática.
É muito bom isso, é muito bom saber que aparentemente para muitas pessoas, eu já até não adianta internar, se você não quer, eu sempre dou esse conselho. A clínica não cura, não salva ninguém, Olha de aí, fato. importante. Mas se você tem a oportunidade de sair, quebrar a compulsão, vá, corra hoje. Se está com algum problema, tem algum parente, interne. Por mais que ele possa sair, já internou várias vezes, pode sair, recair, sempre vai ter um conteúdo lá que em algum momento ele vai conseguir usar. Se não conseguir usar no momento do tratamento, vai conseguir usar depois. Fica armazenado. E além de ter um momento com Deus, foi nas minhas internações que eu li 4 vezes a Bíblia. Olha que maravilha. Fora, no decorrer com o trabalho, nas ruas não dá, é muito difícil. Para quem não trabalha pregando, quem não faz esse trabalho de pregação, não consegue ler a Bíblia assim, a ponto de ler de capa a capa 4 vezes. E eu só pude ter essa oportunidade nas clínicas. Então, querendo ou não, tanto terapeuticamente, fisicamente que você sai, não tem vontade lá dentro de uso. E espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, é sempre muito válido. O risco de cair depois de sair de lá não pode ser levado em consideração a ponto de falar, não vou internar aqui, não adianta. Então, o conselho que eu dou, se tem a oportunidade de levar alguém, se você está passando por esse problema, não consegue ficar de pé, tenta mais uma vez, vai, se interna, busca Deus e em algum momento a sua vitória vai chegar. Agora, mudando aqui de assunto, Rogério, em 2022 surgiu um projeto muito importante, eu creio que foi um projeto importante na sua vida, nasceu o projeto Samba de Milagres. Eu queria que você falasse um pouco como isso tem alcançado os espaços, como que surgiu, de onde surgiu essa ideia, como foi esse processo para você, em que te acrescentou na tua jornada com Cristo. Foi muito bacana, esse projeto iniciou quando eu tocava com o pessoal do Gratitude do Samba. Gratitude? Na época chamava Gratitude do Samba, hoje é o Grupo Gratitude, que é o Marcos da Internacional. Isso, que esteve aqui conosco. Já veio aqui, já foi. Tem que trazer de volta aí, viu, produção? Trazer o Marcos aí, o Gratitude, que é legal. Uma benção, eu tocava com eles e começou com eles. Lá perto da minha casa, numa praça, e vamos começar a fazer um evangelismo. Que legal, rapaz. Aí o Marquinhos falou, vamos fazer então. E eles vinham do extremo leste para lá, para São Bernardo do Campo, que é onde eu moro, para poder fazer o evangelismo lá. E ficou por muito tempo lá, foi com uns 2 anos eles ficaram indo. Que legal. E a gente alcançou pessoas, o nosso som ficava bem alto, alcançou a região, pessoas mandavam, às vezes conhecidos, ou o pessoal da igreja mandava vídeos dos prédios, que tem muitos prédios lá perto de onde a gente fazia. Então impactou bastante vidas, eu tenho certeza que isso foi bênção na vida de muitas pessoas. Internamos algumas pessoas, a partir de lá, de a pessoa chegar, se render e a gente mandar para casa de recuperação. E na minha vida isso ajudou muito porque foi um projeto em que eu pude empenhar tempo e atenção, enquanto em algumas outras áreas da minha vida eu tive algumas perdas. Qual financeiramente realmente muito abalado, porque depois é pouco tempo, né? O tempo que eu estou agora limpo e firme, é pouco tempo se tratar de décadas. Exatamente. Destruindo toda a minha vida financeira e amorosa, por exemplo. São duas áreas afetou assim monstruosamente. Muitas coisas ainda já foram recuperadas, mas ainda existe algo que eu estou esperando que Deus faça, e eu creio que vai fazer no tempo dele, com tudo certinho. Então isso me ajudou bastante, a eu não ficar me martirizando, me crucificando, me culpando, que isso tenta pegar a gente a todo momento. Exato. A culpa, a frustração, fica tentando derrubar a gente. O projeto foi maravilhoso para mim. E aí, com esse projeto, chamando muitos convidados, inclusive Daniel Renovado, que eu estava ali agora com o pastor Daniel Renovado, que é um que ele teve já uma vez aqui, ele falou, fala para o pastor Fernandes lá, quiser fazer o convite, ele está querendo vir aqui também no seu programa. Esse projeto ele me deu propósito. Que bom. O meu propósito se ampliou com esse projeto, que eu tive muitos conhecimentos, eu fiz muito contato com pessoas que a gente convidava para ir lá ajudar a gente, e aí eu comecei a receber. A Kathleen também fez parte desse projeto por um bom tempo lá. Então eles se sacrificavam muito para ir até São Bernardo do Campo. Maravilha. E aí foi onde a gente acabou se aproximando bastante, que eu passei a ser banda da Kathleen Fontoura. Eu ajudo ela aí na missão dela. O testemunho dela é muito bonito. Vamos cantar mais uma? Vamos. Essa segunda canção, Toque, Toque, a porta vai abrir. Olha, se ele bater, se ele bater e alguém ouvir, abrir, aí ele entra
ceia com você e você com ele. Isso é muito bacana. Canta Rogério Molina, mais uma vez aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Toque, toque, a porta vai se abrir. Antes dessa aqui, eu quero lembrar que essas duas composições, essa que eu vou tocar agora e Adiante de Ti, eu fiz internado. Olha fiz aí. no violão, mas eu fiz internado, como eu disse, no papel e caneta, e eu estava chorando muito. Eram orações sinceras. Eu chorava muito. E eu estava realmente num quarto, lá em Jericoara, e aí eu comecei a falar comigo mesmo. Essa é uma oração que eu fiz, uma autorreflexão. Comecei a falar comigo mesmo. E Deus me deu essa melodia e essa canção. Amém. No canto do quarto a chorar, me encontro muitas vezes, eu cansei de disfarçar, sem clamar, já vi que não dá, vou lutar pra vencer. Meu socorro vem do céu, eu sei, não precisa nem dizer. Vou erguer o meu clamor, vou confiar no meu Senhor. Não tô mais a fim de esperar um milagre acontecer sem orar. Como pode uma porta se abrir se eu não bater? Eu não tô mais a fim de esperar um milagre acontecer sem orar. Como pode uma porta se abrir se eu não bater? Toque, toca, a porta vai se abrir. Toque, toque, se preciso bater. Toque, toca, a porta vai se abrir. É só clamar e crer. Toque, toca, a porta vai se abrir. Toque, toque, se preciso bater. Toque, toca, a porta vai se abrir. É só clamar e crer. No canto do quarto a chorar, me encontro muitas vezes, eu cansei de disfarçar, sem clamar, já vi que não dá, vou lutar pra vencer. Meu socorro vem do céu, eu sei, não precisa nem dizer. Vou erguer o meu clamor, vou confiar no meu Senhor. Não tô mais a fim de esperar um milagre acontecer sem orar. Como pode uma porta se abrir se eu não bater? Eu não tô mais a fim de esperar um milagre acontecer sem orar. Como pode uma porta se abrir se eu não bater? Toque, toca, a porta vai se abrir. Toque, toca, só preciso bater. Toque, toca, a porta vai se abrir. É só clamar e crer. Toque, toca, a porta vai se abrir. Toque, toca, só preciso bater. Toque, toca, a porta vai se abrir. É só clamar e crer. Que maravilha! É Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, primeiro tem que ouvir. Não adianta abrir, não. Ouve e abrir. Aí ele entra, ceia contigo e você com ele. Olha que maravilha. E chegou esse dia na tua vida que Deus, mais uma vez, toque, toque, a porta vai se abrir. E realmente se abriu e você é usado por Deus. E além de você cantar, é muito claro aí, né? Cavaquinista, dá o nome cavaquinista, né? Tá vendo? O homem é cavaquinista e compositor de várias canções, né? Estão aí nas plataformas digitais. Essa canção, ou talvez outra, ela é a mais importante da sua carreira, ou tem outra canção? Essa daí que você acabou de cantar, que você, quando você fez internado. Eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa importância dessa canção, né, para você. É questão de importância, nível de impacto na minha vida, e para mim é Adiante de Ti. Diante de Ti. Que foi a primeira composição, foi onde eu comecei a engatinhar em compor, principalmente louvor.
E por conta de ser uma oração onde eu peço para Deus e que no refrão eu tomo posse do milagre. Jesus, pela fé, eu recebo. Aí esse louvor, toda vez que eu entoo ele, que eu me lembro dele, que eu pego em casa o cavaquinho, não toco ele muito, não divulgo ele muito, não fiz um trabalho musical e de divulgação muito forte em cima dela, mas ela tem um impacto muito grande, ela carrega a minha história junto comigo, porque eu creio muito de coração que Deus ouviu aquela oração. Esse processo de ter demorado não foi falta de Deus não ter poder para me salvar, foi porque eu precisava ser lapidado e ser transformado da maneira correta. Se talvez eu ficasse só limpo, só em abstinência naquela época, eu não chegaria onde Deus tem o projeto para que eu chegasse. Talvez eu até me desviasse e ficasse sem usar droga desviado. Porque eu conheço gente que parou, né? Tem gente que simplesmente fica em abstinência, não usa mais droga, mas não está na igreja. Não vai buscar. E aí eu não queria ser essa pessoa. Sim. Se Deus permitiu essas quedas para me trazer realmente para uma comunhão maravilhosa que eu tenho hoje, então eu agradeço a Deus. Eu falo assim, obrigado, Senhor, me protegeu de mim mesmo, está ótimo, por enquanto. No teu caso aí foi a questão, porque Deus precisava alicerçar, na verdade, vitalizar a sua fé. Quer dizer, a fé ainda não estava fixa, então ele deixou um tempo. Isso me lembra muito, né, a história do Bartimeu cego, filho de Davi, não houve resposta. De repente, Jesus, ele para e manda chamar, mas ele teve que clamar com grande voz. A própria mulher, né, a mulher que ia atrás gritando, não houve resposta. Essa mulher vem gritando, então Jesus teve muitas pessoas atrás dele, mas deixou a fé ali realmente ser alicerçada, como o Jairo, né? Clamando, buscando. Enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo para ressuscitar a filha, apareceu a mulher com fluxo de sangue. Jairo teve que ver tudo aquilo. Isso era Jesus fortalecendo a fé de Jairo. Na verdade, ele quer vitalizar a nossa fé. E a fé só pode ser vitalizada ouvindo a palavra. Você ouve, você pratica. A vitalização é você praticar e você exercitar. Não adianta você ouvir e não praticar. Aí Tiago diz que nós somos aí enganosos de nós mesmos. Isso é muito importante. Meu amigo Molina, eu queria te agradecer pela sua vinda, que Deus te abençoe. Continue nessa trajetória, continue aí, porque tem muito mais ainda para Deus fazer e tem muita coisa que Ele vai restaurar na sua vida daquilo que você perdeu. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais, falasse para nós aí como encontrá-lo, falar de redes sociais, falar do seu contato, como fazer para encontrá-lo. Fica à vontade, meu querido. Amém. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado, pastor Fernandes, pelo convite. Aproveitando ainda o pequeno espaço para me despedir de você, eu quero dizer que com toda essa trajetória de libertação de drogas, eu também fui curado da depressão profunda. Eu tive uma tentativa de suicídio. Olha isso. E eu desisti de mim mesmo porque era tanta recaída. Então você que passa pelo mesmo problema, às vezes problemas que não saem da sua vida, que está perpetuando, e às vezes você já tentou de tudo e não consegue, até mesmo na igreja, sai da igreja, comete o mesmo erro, o mesmo pecado, e a culpa, a frustração, toda aquela perturbação mental vem, a tormenta, a depressão começa a tomar conta. Eu cheguei nesse estado a ponto de me enforcar. E ser tirado dessa corda sem respirar, sem batimento cardíaco, ter sido feito procedimento de ressuscitação para eu poder voltar, para poder reanimar. Então, Deus operou um milagre na minha vida e eu tenho um conselho para você. Nunca desista, não corra o risco que eu corri pensando em tirar a própria vida. Eu nunca mais vou fazer isso, porque eu estava sob influência maligna, sob influência de espírito e estava detonado emocionalmente. Então busque ajuda, que ainda há uma oportunidade, há um propósito para a sua vida, para mim, para a sua. Deus vai te levantar, está me levantando, e eu tenho certeza que mais importante do que todas as vitórias que a gente quer aqui na terra, aquela vitória maior que é quando a gente vai chegar e receber o abraço do Pai falando, vem, entre no gozo do meu Pai, que é a salvação, e isso que nós temos que focar, que a salvação ela não está perdida para ninguém. Há uma oportunidade ainda. Quero agradecer de coração, muito assim, mas com muito amor mesmo, o meu pai e a minha mãe. Meu pai Sérgio, minha mãe Maria, se não fosse eles, a paciência deles, a ajuda deles, quem nunca abandonou foram os meus pais. Então, pai Sérgio, minha mãe Maria, eu amo vocês dois.
os meus filhos, Milena, Valentina e Heitor. Vocês são uma bênção na minha vida, eu amo vocês. E também agradecer a toda a produção, a toda a recepção de vocês aqui. Agradecer a Kathleen, que me deu essa oportunidade de vir aqui e receber esse convite. E obrigado ao Senhor. E é só vitória. Tá aí o contato aí no rodapé do vídeo para você fazer o contato, as redes sociais também. É só colocar lá Rogério Molina lá no canal do YouTube, aí no Instagram, e você vai encontrar essa figura aí. Beleza? Nós vamos para o intervalo comercial, mas logo após vamos receber com muita alegria a nossa querida Silvia Borges. É outra abençoada com outro tipo de canção, com outro estilo musical. E esse é o Noite com os Adoradores. Então, não sai daí que já voltamos. Canta para nós essa canção, Quero Ser Usado. Rogério Molina, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Jesus, meu coração te busca. Jesus, penso o tempo todo no Senhor. Mas eu sei que falta alguma coisa. Me mostra, por favor, o que devo fazer. Sem a tua presença não posso prosseguir. Tu és a direção, o princípio e o fim. Não quero mais errar, não quero me perder. Derrama sobre mim o teu poder. Abra os meus olhos, quero em ti vencer. Daqui pra frente, ó Jesus amado, quero ser usado, fazer o teu querer. Tu és um caminho, essa esperança. Até o fim deposito em ti a minha confiança. Daqui pra frente, Quero ser usado, fazer o teu querer. tu és um caminho. Que maravilha de Deus! Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus. Você está sendo abençoado, eu tenho certeza, porque o nosso Deus é o Deus que tem prazer em abençoar. E falar prazer em abençoar, estamos recebendo também nesta noite. Ela é filha lá de uma capital muito abençoada, do estado abençoado, lá do sul do país. É lá de Florianópolis, em Santa Catarina, a cantora Silvia Borges. Vem pra cá, menina de Deus. Que prazer receber você. Que alegria, Fernandes. viu? Que Deus te abençoe, te use Amém. muito. Fique à vontade. Seja bem-vinda aqui no Noite com os Muito bom Adoradores de estar Deus. aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma noite mais que abençoada. Mas antes de você em casa ver a entrevista, o que Deus fez na vida da Silvia, nós temos aí um VT que nós preparamos com todo carinho para mostrar um pouquinho aí da sua trajetória. Fique ligado nesse VT. Desde cedo, Silvia Borges sentiu a presença de Deus guiando cada passo. Aos 5 anos, ainda menina, descobriu que cantar não era apenas talento, mas o caminho escolhido pelo Senhor para tocar corações, levar esperança e transformar vidas. A menina de Uruguaiana cresceu, tornou-se mulher, se casou, construiu um ministério familiar sólido ao lado do pastor Cristiano Borges e viu os filhos, William e Evelyn, seguirem o mesmo chamado, fazendo da música uma herança de fé e continuidade. Sua trajetória reúne 5 álbuns, clipes que alcançaram milhares de pessoas e parcerias marcantes. Entre eles, o clipe Ele Veio, em parceria com o Hélio Solo, que já ultrapassou 120 mil visualizações nas plataformas digitais. Cada projeto carrega histórias, experiências e sentimentos que se transformam em melodias, canções que tocam a alma, despertam fé e renovam esperança. Silvia Borges não se limita ao palco.
É pastora, apresentadora, psicóloga e psicanalista pastoral. Uma mulher que acolhe, orienta e inspira. Quem já ouviu sabe. Suas palavras têm peso, têm vida, têm o poder de consolidar, fortalecer e despertar coragem. Seu ministério é feito de cuidado, presença e amor ao próximo. E mesmo com tantas responsabilidades, ela encontrou espaço para novos projetos e iniciativas, criando caminhos de reflexão, aprendizado e conexão que têm alcançado e inspirado muitas pessoas. Hoje, sua voz ecoa mais forte do que nunca. Cada nota, cada palavra, cada gesto é um convite para acreditar que, diante do impossível, Deus sempre abre uma saída. Quando Silvia Borges canta, não é apenas música que se ouve, é vida que se renova, fé que se acende e esperança que transforma corações e caminhos. Sua voz toca a alma, sua história inspira gerações e cada canção é um verdadeiro milagre em forma de música. O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. Que maravilha! É que história de sucesso. História também bonita. Já já você vai conhecer mais um pouquinho aí da Silvia Borges. Mas antes de nós iniciarmos, Silvia, o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção, queria que você desse a sua saudação para quem está em casa agora nos assistindo. Fica à vontade, tá bom? Muito boa noite a todos os que estão aí conosco pela RIT TV, programa Noite com os Adoradores de Deus. É um prazer, para mim é uma honra poder estar aqui junto com o pastor Fernandes e essa equipe maravilhosa que me receberam tão bem desde a entrada. Fui muito bem recebida com a nossa maquiadora também, ele que estava comigo. Enfim, toda essa equipe maravilhosa para que o melhor pudesse acontecer. Eu estou muito feliz com o nosso Deus também por essa oportunidade. E é muito bom, pastor, poder estar aqui contigo nessa noite. Que bom. E trazer um programa maravilhoso aqui juntamente com você. Amém. Com certeza Deus vai te abençoar nas canções e também nos depoimentos que nós vamos ouvir. Amém. Agora, todos nós temos um início, né? Eu tenho o meu início, você também teve seu início com Cristo, a Silvia também teve. Desde criancinha você já cantava na igreja. Agora, o que mais marcou, né? A parte mais forte que você carrega até hoje, você ainda menina cantando, o que mais marcou desde a sua infância até nesse momento, porque fica uma lembrança boa do início. O que mais marcou para você, o que mantém você? Fica nitidamente, né? Por mais que eu comecei bem nova, com meus 5 anos. 5 anos? 5 anos. Olha aí. E é uma lembrança que eu tenho que não apaga jamais da minha memória, porque eu lembro que eu chegava na igreja e falava, mãe, eu quero cantar, eu quero louvar na igreja, e eu ensaiava em casa. Eu sei até hoje a música que eu cantava quando era pequena, até hoje eu nunca esqueci dela. E o pastor me dava a oportunidade para eu ir louvar. E eu começava a cantar, eu lembro, pastor, que as pessoas começavam a chorar, eram tomadas por uma presença do Espírito Santo tão forte, que elas se ajoelhavam no chão, colocavam o rosto na terra, no chão, e choravam muito, muito. E aí eu falei para minha mãe um dia, eu disse, mãe, eu acho que eu não vou querer cantar mais, porque eu estou vendo que as pessoas estão chorando quando eu canto. Para mim, aquilo estava sendo como se fosse uma tristeza. Aí ela me explicou, ela falou, não, filha, é que quando você canta, o Espírito Santo toma conta da igreja. Olha que bacana. E ela disse, continue cantando, teu louvor está tocando vidas. Com 5 anos. Usava ali. Com 5 anos, eu lembro que eu tinha que olhar para cima para poder ver as pessoas, porque eu era muito pequena. E eu via que homens e mulheres assim, que desabavam no chão, o Espírito Santo entrava naquela congregação de uma maneira muito forte, pastor. E eu senti naquele momento que Jesus queria me usar naquilo, e eu amava sempre a me cantar. Então, foi algo que eu tenho comigo e jamais vou esquecer a minha primeira música, as primeiras canções e aquele mover do Espírito Santo que, com o passar do tempo, pastor, foi ficando cada vez mais forte. Que maravilha, esse Deus é tremendo. E de lá para cá, e você se firmou, você teve a certeza de que era isso mesmo, né? Que Deus tinha para o seu chamado. E eu vi no VT também que você também é pregadora do Evangelho, é pastora. Né? Quando que você foi empossada pastora? Quando que aconteceu? Você esperava também por esse avanço no ministério, não só na música, mas também esse avanço
Aí pastorado, no pastoral, né? Sim, e eu comecei quando eu casei, meus 19 anos, aí seguidamente já meu esposo foi levado a pastor e eu juntamente com ele, né? Porque tem uma diferença da esposa do pastor e da pastora, Com né? certeza. Totalmente, né? E eu senti ali junto que eu precisava abraçar junto e recebi aquele chamado de Deus. E se Deus me escolheu para aquela obra também, eu falei, eu vou dar conta também. Assim como eu canto, Deus vai me usar também para pastorear. E ali o Senhor começou a me usar muito nas palavras, a ajudar pessoas, a ministrar num culto. E de 19 anos para frente, nunca mais parei. Sempre pastoreando, ajudando pessoas. E é um chamado também que é muito forte na minha vida. Cada vez, é claro, a gente vai se aperfeiçoando mais, fazendo faculdades, fazendo pós, para que eu seja um canal de bênção em todas as áreas da minha vida. Que maravilha. Então é a cantora, é a pastora, mas também é a psicologia também, né? Sim. Agora, de que forma essas três áreas, né, se conectam e se completam aí na sua missão de alcançar e cuidar de pessoas, você também como uma psicóloga? Sim, como psicóloga pastoral, que é uma pós que eu fiz na parte do pastorado, juntamente com a psicologia, ser pastora, ser cantora. Agora também estou fazendo mentoria para mulheres. Estou atendendo muitas mulheres eu já atendia, mas agora eu estou me especializando mais nisso, porque é uma área que precisa muito. Então eu juntou tudo, o útil ao agradável, né? Maravilha. Uma palavra, uma direção para uma vida e junto com isso a música. Então a música, ela complementa tudo isso. Quando você canta, quando você ministra, o Espírito Santo de Deus, ele desce, né? E restaura vidas. Eu sei que quando eu louvo, muitas pessoas são restauradas numa música. Às vezes, não por uma palavra, mas quando você canta, aí o Espírito Santo trabalha dentro do coração. Com né? certeza. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. É isso aí. Agora você, como você pastora, psicóloga, agora qual a situação mais, falar uma linguagem comum, mais sinistra, né, que você atende, o que realmente mais afeta mulheres, homens, você, como você vai atender, o que mais afeta, qual área você mais atende? Emocional. O emocional. O emocional do ser humano, tanto mais de mulheres agora, né? Homens também, mas mulheres está muito abalado. É uma área que a gente trata muito, né? O emocional das mulheres e relacionamentos mal resolvidos, acabados. Então é uma área que a gente trata muito nessa parte aí. Essa área também é questão de mulheres casadas, relacionamento que não deu certo, isso. chateações, etc. Então, isso é um assunto que você mais atende. É isso aí, exatamente. E também parte de depressão também, né? Muitas pessoas deprimidas. Muitas pessoas com depressão chegam até a gente, só que com uma palavra, com um tratamento, com um direcionamento na palavra, a gente vê Deus mudar aquelas vidas, né? É incrível o que Deus faz com o mentorado, com o pastorado, direcionado mais para as mulheres também. E o importante também, né, Silvia, essas pessoas que chegam com essa situação, principalmente as mulheres, problema emocional, né, nós não encontramos nenhum diagnóstico, né, em farmácia ou em qualquer outro lugar. Então, é um tratamento também espiritual. A psicologia ajuda, mas o espiritual também é o que é o centro. É o centro, né? É o centro, é o tratamento espiritual. A psicologia, claro, vai ajudar, mas se você não tiver no espírito ali, não trazer, né, algo mais espiritual para abranger a alma daquela mulher ferida, daquela mulher que está ali acabada, mulheres que queriam até tirar a vida, já peguei vários casos assim. Olha aí que situação. E é uma guerra, né? É algo atual, né? Essa questão atual. de quero me matar, a pessoa chega com esses ataques mentais. Sim, né? Verdade. E aí trabalhar nessa área, você tem que ter muito Deus na sua vida, né? Muito importante. Para poder direcionar a pessoa no caminho certo. Que maravilha. É coisa séria. Então, existe a guerra espiritual na mente da pessoa. Tem uma pregadora que fala que é a Joyce Meyer, né? Ela fala da batalha na nossa mente, né? O campo de batalha. É a mente. O campo de batalha é a nossa mente. E ainda bem que Deus levanta pessoas como você para ajudar. Eu queria que você agora nos abençoasse, você cantasse uma canção, depois a gente volta perguntando mais coisas, falando mais sobre essa adoradora que Deus levantou. Essa canção, Ele Veio. Canta pra gente? Só se for Silvia agora. Borges aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Vamos ouvir.
mãos furadas você chamou, por isso ele veio. Ah, eu creio que o homem das mãos furadas permanece em nosso meio. Ah, eu creio. Desce poder, desce unção, vai pegar fogo seu coração. Já tem crente pulando de alegria. Abra o coração para receber. Hoje aqui o milagre vai acontecer. O homem das mãos furadas você chamou, por isso ele veio. Ah, eu creio que o homem das mãos furadas permanece em nosso meio. Ah, eu creio. Curou o cego de Jericó, mas hoje aqui vai ser melhor. Eu quero ver o mundo glorificando. Creio no Deus que cura a leucemia e manda fogo até na igreja fria. O homem das mãos furadas você chamou, por isso ele veio. Ah, eu creio que o homem das mãos furadas permanece em nosso meio. Ah, eu creio. Ele já fez o sol parar, fez até morto ressuscitar. Ele é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Já deu autoridade ao pregador, até a mocidade ele renovou. Na palma da mão pra Jesus. Eita, maravilha do céu. Usou Moisés, usou Davi, mas quer usar alguém aqui. Entra no fogo, Deus pode usar você. Vai soprar o seu nome pro mundo inteiro. Ele é quem faz o último ser o primeiro. O homem das mãos furadas você chamou, por isso ele veio. Ah, eu creio que o homem das mãos furadas permanece em nosso meio. Ah, eu creio. Fez o azeite multiplicar, o pão e peixe até sobrar. Transformou água em vinho num casamento. Não vai deixar você morrer na pobreza. No deserto Deus vai prover uma mesa. O homem das mãos furadas você chamou, por isso ele veio. Ah, eu creio que o homem das mãos furadas permanece em nosso meio. Ah, eu creio. Maravilha! Isso aí! Ei, maravilha! Silvia Borges aqui no Noite com os adoradores de Deus, levantando aí a poeira aí, você deu uma afastada nos móveis aí, porque canções como essa dá vontade de balançar o templo. É verdade. Antigamente, quando não tínhamos Jesus, ia para os bailes balançar o tal do esqueleto. Só que a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós balançamos o nosso Agora templo, é o templo, né, que é a pastor? morada de Jesus, né? Que Isso aí. canção abençoada. Eu estou vendo aqui que essa canção aqui é do compositor Hélio Santos, né? Isso. E aí as questões eu estou vendo aqui que você também compõe, a segunda que você vai cantar já, Bate a Porta, que é de sua autoria. Agora, em relação às canções, né? Como que você faz a separação de música? Eu tenho certeza que você deve receber muitas composições. Agora tem a seleção, né? Tudo na oração, essa daqui vai, essa daqui é cristocêntrica, essa não é, eu tiro essa, ponho essa. Tem esses cuidados, hoje é importante. Muito importante, né, pastor? Esse filtro, né, Silvia? Sim.
Sim, porque canções, músicas, como você falou, a gente recebe muitas canções, muitas músicas, né? Mas a gente tem que tirar aquilo que é mais cristocêntrico, aquilo que traz mais a presença, né, e a exaltação de Cristo. Então, eu gravei já várias músicas minhas, mas também já gravei várias de outras também. Mas há sempre uma seleção. E quando eu vou gravar, eu sempre oro, sempre peço a Deus que Ele me direcione na música certa. Foi assim que aconteceu nessa última minha, no Milagre Bate a Porta. Foi um direcionamento muito forte que Deus me deu nessa canção. Que maravilha. Você chegou a gravar CD físico ou você já é da era dos digitais? Não, eu sou da era do CD ainda. Do CD, quantos CDs? Sim, eu tenho 5 CDs, Olha, chegou a 5 gravar álbuns, 5 CDs ainda. E tenho os clipes, né? Agora que já é na era mais atual. Mas eu tenho 5 álbuns, tenho várias músicas de minha autoria gravadas. Bacana. E também vários feats nesse CD de participações de cantores que eu gravei também, que cantaram comigo, fizeram uma parceria. Que maravilha. Sim. Quero até mandar um abraço pro Hélio nessa canção que eu cantei agora. Né, que ele fez Ele Veio é um feat com o Hélio Solo, né, dos Levitas, e o companheiro também. Então quero mandar um abraço para ele, que está junto nesse projeto aí. Hoje, atualmente, você reside ali em Florianópolis, né? Florianópolis. E lá qual igreja você frequenta lá, Silvia? Eu sou lotada na igreja Palavra Profética. Palavra Profética. De Florianópolis. Um beijo também para todo o pastorado, lá as pastoras, os pastores da igreja. E junto com meu esposo, a gente cuida do bairro Madri, na Palhoça. Lá em da Igreja Palhoça. Palavra Profética Onde na eu Palhoça. estive lá onde eu conheci você. Isso, foi onde a lá gente em se Palhoça. conheceu, exatamente. Os 40 minutos ali de carro da capital. É mais ou menos isso daí, né? E lá você, junto com seu esposo, você tem suas missões lá, né? Temos a igreja, as missões da igreja e também fora de lá, né? Lá é a nossa igreja que a gente pastoreia. Entendi. Um abraço para minhas meninas lá, para minhas ovelhinhas que estão. Todo mundo vai estar assistindo esse programa. E fora lá a gente vai a outras igrejas, né? Nossas também, Fazer a gente visitas, recorre né? às Que outras bom. também. Mas lá é onde a gente trabalha com mulheres, com todos os ministérios. Que legal. É lá no Madrid. Agora você também atua na área aí como apresentadora. Tem um podcast, né? Apresentadora do Olha Bora aí. Talk com Elas. Bora isso Talk aí. com Elas. É isso aí. Por que esse nome? Bora Talk com Elas, o podcast. É porque o Bora Talk é uma rede, né? Inclusive é uma rede que nasceu em Curitiba. Quero deixar um abraço aqui também para o Kel, que está com a gente nesse trabalho. E tem outros apresentadores. Então, o Bora Talk é um podcast que tem em Curitiba, tem em Pato Branco, também no Paraná. Legal. Tem aqui em São Paulo, também não me lembro a cidade, mas tem aqui também. E lá em Florianópolis, quando o Kel me chamou e a equipe me chamaram para apresentar lá, junto com a minha filha, com a Evelyn, a gente apresenta, ele queria uma equipe de mulheres para Florianópolis. Então ele disse, Silvia, eu preciso de mulheres para apresentar aqui, porque é só homens, os apresentadores são homens, os demais. E aí a gente foi para Floripa. E aí ele colocou para ficar diferenciado dos outros programas, Bora Talk com Elas, Que legal. é eu e minha filha. Que legal. O que esse projeto ele impacta, o que ele gera, né, em você pessoalmente e o que mais te surpreende no retorno, né, dos ouvintes? É algo muito incrível, porque é uma porta assim que se abriu na minha vida, né, e que Deus trouxe pra gente algo muito, muito forte, pastor, muito incrível, apresentar um podcast e a gente inclui todas as áreas ali. Nós não atendemos só o meio gospel. A gente atende também outras áreas, outras profissões, outros profissionais que estão ali, que não são, às vezes, do meio gospel, mas que também são atraídos através desse podcast para dar o seu testemunho de vida, contar a sua vida, e que nós colocamos a palavra e eles conseguem receber a palavra. E quando chegam ali, eles falam, eu estou me sentindo em casa aqui, vocês fazem a gente se sentir confortável. Então, a gente consegue colocar Cristo no meio desse programa, mesmo não sendo todos os gospels, né? Todo o ministério gospel, pegando também pessoas do secular, mas é muito bom. É um programa que a gente já está no ar há 2 anos já, um pouquinho, e estamos aí numa apresentação muito maravilhosa, atendendo todo o Brasil, já entrevistamos vários, inclusive, estou lhe aguardando lá. Opa! Queremos também eu for lá para aqueles lados lá com mais Sim, tempo. Isso. Vamos participar desse. Com certeza, ele fica em Florianópolis. Vai ser Bora Talk com ela. Bora Talk com elas. Então vai ser Bora Talk com ele.
Com elas e ele. Agora, é um programa semanal? Tem um dia correto? Ele é 2 vezes no mês. 2 vezes no São mês? 2 episódios por mês Se que as a gente pessoas faz. quiserem assistir e acompanhar para conhecer, No YouTube, e qual é o endereço lá? no Bora Talk TV ou Bora Talk com elas no YouTube, já vai aparecer a gente Já lá. vai aparecer lá, Já, que legal. Bora Talk com elas ou Bora Talk TV. vou dar Também vai uma aparecer. pesquisada pra Dá eu uma ver olhadinha como lá, é a gente que já é entrevistou bacana. bastante pessoas, já cantores daqui também já foram para lá. Que Marquinhos Gomes, Dedé de Jesus. Não, gente uma boa. galera top já estiveram lá com a gente. Que legal. Agora, nessa sua trajetória, Silvia, porque todos nós sabemos que Deus habita no meio dos louvores. Sim. Em algumas apresentações, canções, já teve algum testemunho que você já recebeu? Porque eu já recebi um testemunho de uma pessoa, eu regravei a música do Jacó Segurou o Anjo. Sim. E essa pessoa estava com problema nos membros inferiores. E ele colocou a música do Jacó e começou a fazer fisioterapia com a canção. E ele ali Olha! foi curado. Então foi uma bênção que isso marcou muito. E eu creio também que você também já tenha recebido Tenho testemunhos vários assim, testemunhos. canções. Você tem um para compartilhar conosco? Sim, eu vou compartilhar um que aconteceu há um tempo atrás, quando eu fui cantar em Santa Catarina. E eu estava cantando, fui chamada para aquela igreja para cantar no congresso. E tinha um grupo de mulheres que estavam ali e eu comecei a cantar, louvar minha canção. E quando eu comecei a cantar, na metade da música, mais ou menos, eu vi que uma daquelas mulheres colocou a mão assim do lado e saiu correndo para o banheiro. Ela tinha um caroço, um câncer, pastor, Olha. nessa região aqui, ó, do pescoço. E quando eu comecei a cantar, estourou. Saiu pelo ouvido, saiu tudo aqui para fora e ela voltou chorando. Eu tive que parar a música no meio porque ela voltou chorando aos prantos do banheiro e as obreiras, as colaboradoras junto, choravam porque ela vinha com a mão assim. Ela disse, pastora, estourou. O caroço que estava aqui sumiu, explodiu na hora da música. Foi algo que me tocou muito. E fora muitos outros milagres que eu vi Deus fazer através das canções que eu canto. E esse aí foi um que me marcou muito. E eu disse, vale a pena cada louvor que eu trago para Deus, vale a pena. E tem várias outras restaurações que Deus fez em casamentos. Foi algo tremendo. Posso contar mais um? Claro, fica à vontade. Também esse que eu quero lhe contar aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi quando eu lancei, acho que o 2º CD. A irmã chegou na igreja, ainda a gente vendia na porta, né, material. E eu tinha acabado de cantar, fui lá para a porta para vender meu material. E ela disse, pastor, eu queria tanto levar, mas eu não vou levar porque o meu marido não gosta. Ele tem raiva de... Eu não posso ouvir nada na minha casa, que ele quebra todos os CDs evangélicos. Então, não posso levar. Ela ia na igreja, escondida, quando ele não estava em casa. E eu disse, não, mas tu vai levar, leva esse e ouve quando ele não estiver. Olha. Aí ela levou o CD e depois eu voltei lá, ela me contou isso que eu estou lhe relatando. Ela chegou em casa e colocou, aí quando ele não estava, ela ouvia. Só que chegou um dia que ela colocou lá, estava limpando a casa, arrumando a casa, ouvindo Silvia Borges e daqui a pouco quem entra na porta? O marido. Chegou antes do horário. Esse Deus. Chegou antes do horário que ele chegava sempre. E ela disse, meu Deus, ele vai agora direto para o rádio e vai quebrar, porque era isso que ele fazia. Sim. Cada Olha. vez que ela colocava um CD, ele quebrava todo o material. A ação do diabo mesmo. Não aceitava o evangelho. E ela disse, agora ele vai quebrar o CD da pastora. Só que quando ele entrou e foi até a sala, ela ficou observando, ele se sentou no sofá. Que bacana. E começou a ouvir a música. E o CD tocando, que era o CD outra vez, e ele começou a ouvir a música. Aí ela perguntou, você quer que eu tire? E falou, não, deixa eu tocar. Ele ouviu 3 vezes, pastor. Maravilha. Todo o CD. Deus já fazia Ele ouviu 3 vezes. Ela disse que quando ele começou a ouvir, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Resultado, ele foi para a igreja com ela, aceitou Jesus. Ei, Deus e bom. hoje a família está restaurada, todos na igreja servindo Olha a aí. Deus, através de um CD que tocou dentro daquela casa, que foi quebrado aquele mal, né, que estava na vida daquele Deus homem. habita no meio de louvores. Deus habita. Maravilha. Deus trouxe a libertação para a vida daquele homem em casa. E Foi através tremendo. da fé dessa senhora, né? Perseverou, ficou firme, que o segredo é a perseverança. É isso aí. Essa segunda canção, eu acho que já faz jus do que nós estamos falando aqui. Depois a gente volta falando sobre a importância dessa canção, que é uma composição atual sua, que é O Milagre Bate a Porta. É minha bebezinha, eu falo, né? Cada canção que Deus me dá, eu digo que é uma criança, é um bebê, um projeto novo. E essa é a minha bebezinha que nasceu há um mês, 2 meses atrás.
Maravilha. Então Maravilhosa. canta essa canção mais uma vez aqui no palco dos Adoradores de Deus, O Milagre Bate a Porta, com Silvia Borges. Vamos lá. Pedro estava na escuridão, com desprezo naquela prisão. Mas um clamor subiu aos céus e o milagre Deus nos deu. Os portões trancados se abriram, uma luz forte desceu ao chão. Um anjo veio como resposta de um clamor que Deus nos deu. Os portões trancados se abriram, uma luz forte desceu ao chão. Um anjo veio como resposta de um clamor cheio de emoção. As correntes caíram ao chão, Pedro seguiu em libertação. A igreja clamava com fervor e testemunhou o poder do Senhor. O silêncio não pode calar o grito do povo a orar. Cada palavra subiu ao céu, chamando a presença de Deus. O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. O milagre bate a porta, a corrente já quebrou. Quando o povo clama em fé, o impossível se tornou. O milagre bate a porta, as correntes caem ao chão. O milagre bate a porta. Maravilha! Aleluia! O milagre bate a porta com ela, Silvia Borges. Amém. Aqui no Noite com os Adoradores de Deus, uma Lindo. noite abençoada. O milagre bate a porta. Jesus é o maior milagre. Eis que Lindo, estou à pastor. porta e bato. bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E teve lindo. mesmo você nascendo no lar cristão, você nasceu no lar cristão, mas teve um dia que Jesus bateu na sua porta, Sim, você teve que ouvir, você teve que abrir e teve que entrar. verdade. Você lembra o dia que você realmente definiu a sua vida? Não, é isso que eu quero, porque nasceu num lar evangélico é uma coisa. É. Agora, nascer em Cristo é outra. É verdade. Você lembra Sim. desse dia que realmente você falou assim, não, é isso que eu quero, aí você respirou Cristo e seguiu com Ele?
Pastor, desde os meus 5 anos. Olha. Quando eu ouvi a voz de Jesus, eu nunca desviei, eu nunca pensei, eu Que nunca me vi maravilha, hein? longe dessa presença. Porque a presença de Jesus na minha vida com meus 5 anos foi muito forte. Bacana. Foi muito, muito forte o que a presença do Espírito Santo me tomando. Eu chorava, eu era pequenininha, eu lembro. Então eu nunca tive essa vontade de sair desse caminho, dessa presença, ter esse amigo. Não existe nada nesse mundo capaz de superar essa amizade para a vida inteira. Então, desde os meus 5 anos, as pessoas perguntam, mas você nunca teve vontade assim, de desviar? Nunca. Eu nunca na minha vida passou pela cabeça deixar desse Jesus, que é maravilhoso para mim. Com certeza, porque você conheceu ele verdadeiramente. Verdadeiramente. Agora, a importância também, né, Silvia, da família, né? A família. A família. Eu queria até que você deixasse um recado para esse pessoal em casa, porque às vezes vamos nos colocar, eu como exemplo, vamos supor que eu seja uma coisa aqui, eu sou uma coisa no altar, eu sou uma outra coisa em casa. Então isso não vai funcionar com Cristo. Agora, a importância da sua mãe, a convivência do seu pai, o lar cristão realmente sempre teve essa essência de Cristo. Minha mãe aceitou Jesus quando eu tinha meus 5 anos. Olha. Até então, ela não era cristã. Ela era católica, mas aquela católica muito fervorosa, mas na católica, né? E meu pai não era, não. Eles não eram cristãos. Então, quando ela aceitou Jesus, eu tinha 5 anos. Foi quando ela veio e hoje já dormem, né, no Senhor, meus pais. Olha aí. Mas eu sou a mais nova de 11 irmãos. Quero mandar um abraço até para todos eles. A minha irmã mais velha, sua fã, Nilza. Olha aí, dona Nilza. Ela disse, fala lá pro pastor que eu sou muito fã dele. Eu falei, eu vou falar, ele vai te mandar um abraço, com certeza. Olha. Então, a minha família, éramos em 11, né? Alguns já partiram também, só que era uma família muito conturbada, assim, tinha muitos problemas, né? Enfrentamos vários problemas, só que quando a minha mãe veio para Jesus, quando eu tinha 5 anos, aí ela nunca mais saiu. Que maravilha. E eu estava sempre do lado dela. Então, eu peguei muita referência. Minha mãe era uma pregadora também, pregava, viajava pregando a palavra, cantava também. Então, eu me espelhei muito nela. Então, eu sempre tive isso. E como o senhor falou, a respeito da família, ser o que você é em casa, ser na igreja e ser fora. Você precisa ser. Exalar Cristo. Exalar Cristo em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. Não tem como você ser uma coisa em casa, com a tua família, e na igreja querer ser o santarrão lá, e em casa não tem como. Eu vi o testemunho de um menininho, o papai dele estava pregando assim, e ele falou para a mãe dele assim, mãe, se o pai fosse assim como ela em casa, né? Olha. Então, você vê, é importante isso. A família ser o espelho, né? Para as crianças. Então, é muito importante para as famílias que estão aí assistindo, vocês se amarem, serem um elo muito forte. E Deus me deu uma família muito linda depois que eu casei, né? Que maravilha. Pastor Borges, meus filhos, William e Evelyn, são pastores, cantores, cantam também muito, carregam esse mesmo legado. E se a gente não fosse o que a gente é em casa, na igreja também... eles não estariam hoje. Aparência não tem como. Né? Não tem como a gente ter uma família tão bem estruturada se a gente não exalasse para eles esse desejo e Cristo na vida, né? Então é algo muito importante. Você que está em casa aí já pega essa palavra. Silvia, nós chegamos no final do nosso programa. Eu queria que você deixasse agora suas considerações finais, passasse o seu contato para quem quiser lhe convidar para levar você nos congressos, falar das suas redes sociais, falar das suas músicas, quais plataformas nós poderemos encontrar. Fica à vontade, Silvia. Pastor, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez e a todos que estão aí em casa, deixar um abraço a todos e falar para vocês que sem Jesus não dá, não tem como. Nós temos que ter Jesus na nossa vida. Carregue essa essência, carregue Cristo na sua vida. Quero deixar aqui o meu telefone, o meu contato, se você quiser entrar em contato comigo, está aqui já embaixo que você pode anotar, 48 988 60 0898. E também da minha assessoria Baruch também, vai ser colocado aqui para você entrar em contato. Minhas músicas, você vai poder ouvir elas no YouTube, Silvia Borges, ou então em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, você vai me encontrar por lá. Minhas redes sociais, você também vai poder me seguir no Instagram, Facebook, TikTok, está tudo aqui, Silvia Borges. Colocando Silvia Borges, você já vai estar me achando ali, poder ver um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço também. Que maravilha. E você em casa, ó, beijo no seu coração. Domingo que vem teremos muito mais noite
com os adoradores de Deus. E mais uma vez eu quero agradecer pela sua companhia agradável e também, mais uma vez, agradecer a você, Silvia. Nós vamos encerrar com música boa, Companheiro. Amém. Canta pra gente. Mais uma vez, seja bem-vinda e futuramente volta de novo. Quero retornar sim mais vezes. É isso aí. Deus abençoe a vocês. Tchau. Fica aí com Silvia Borges com essa canção Companheiro. Canta, Silvia. Jesus é o amigo que eu busco, abrigo seguro em tempo de guerra. Jesus é o meu companheiro, meu Deus escudeiro, minha rocha eterna. Ele chega quando eu mais preciso. Se estou triste, traz o meu sorriso. Ele é o início, o meio, é o fim. Ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo: Jesus é a chuva que refresca meu dia de calor. No frio ele é como aquele cobertor que aquece a minha madrugada. Jesus é o rio cujas correntes matam minha sede. Pro meu cansaço ele é como uma rede que tranquilo me faz descansar e com ele viajar. Estou triste, traz o meu sorriso. Ele é o início, o meio, é o fim. Ele é tudo pra mim.